Seja muito bem-vindo a mais uma Psicografia de Deus. Eu me chamo Aline Kelly e estou aqui para compartilhar com você todas as informações que o todo tem trazido à minha consciência para ajudar cada um de nós nessa nossa caminhada de expansão da consciência. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto de grande valia. Claro que todos os assuntos tratados aqui são muito importantes. Hoje eu irei trazer para vocês, compartilhar com cada átomo Deus, assim como eu chamo cada centelha divina dentro de nós, eu nomeei a nossa centelha divina de átomo Deus, porque é um átomo Deus dentro de cada um de nós. Então, eu vim compartilhar, me conectar com cada átomo Deus aqui nesse ensinamento. Hoje eu irei trazer para vocês um assunto que ele é de fundamental importância na nossa expansão da consciência. Hoje eu irei trazer sobre a mente meditativa, a mente contemplativa ou o estado de Buda, como você queira chamar. Então eu estava lendo alguns livros e, como eu sempre falo aqui para vocês, começam a vir várias informações do todo para minha consciência, trazer à consciência aquilo que a gente verdadeiramente é, mas que por algum motivo ainda se encontra adormecido. E esse assunto, o todo, ele destrinchou de uma maneira muito minuciosa. Já tinha alguns dias que o meu átomo Deus vinha falando comigo sobre a importância de ter uma mente meditativa. Porque o que acontece? Antes de começar, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. E outra coisa que eu ia falar para vocês, se vocês quiserem que eu traga algum assunto aqui que ainda não está bem esclarecido para você, alguma dúvida, ou deixar perguntas, vocês podem deixar no comentário que eu vou começar a gravar vídeos curtos para responder as perguntas que vocês deixarem nos comentários, tá? Então, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha, comenta. Eu irei ter uma mente contemplativa, meditativa ou rumo à mente contemplativa. Então, para dar início, eu trouxe aqui o esboço, como sempre, da psicografia. Os nossos pensamentos, eles são energias que criam a nossa realidade o tempo todo. Quantos de nós já ouvimos falar que os nossos pensamentos criam a nossa realidade? Tá, muita gente para por aí. Os nossos pensamentos criam a nossa realidade, o teu pensamento cria a tua realidade. Começa a ter pensamentos positivos para que você venha criar uma realidade, né, mais agradável. Mas aí o todo, ele me explicou como é que acontece. Os nossos pensamentos, eles são frutos, são acúmulos das nossas vivências, do nosso passado. Não bastasse isso, os nossos pensamentos também são um acúmulo daquilo que a gente projeta para o nosso futuro. Então, os pensamentos, ele é a soma do nosso passado, do nosso futuro.
E esses pensamentos, tudo, assim como tudo no universo, tem energia. E esses pensamentos, eles começam a gerar, a criar uma realidade nas nossas vidas. Cada um de nós devemos ter a responsabilidade sobre os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles têm uma carga de eletricidade onde a gente, através dele, tem os sentimentos, e através dos sentimentos a gente vai ter certos comportamentos. Então você tá vendo que é um emaranhado e uma coisa vai ligando a outra. Então, pra gente dar início, eu vou deixar aqui, como sempre, eu trago um versículo bíblico que diz: existe uma passagem bíblica que diz que os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Que os meus pensamentos são os pensamentos de paz. O todo diz. Então o todo diz que os pensamentos dele não é os nossos pensamentos, e que os pensamentos dele são sempre pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Existe uma ação, Deus em ação através dos nossos pensamentos, e existe uma ação nossa também que vai gerar ações. Então existem, para que a gente venha entender, na nossa mente existem dois tipos de pensamentos. Sabe aqueles filmezinhos que aqui tá o anjinho e aqui o diabinho, né? Mas é quase isso. Aline, o que são esses dois pensamentos que existem na nossa mente? Existem dois pensamentos. Um é o pensamento do átomo Deus que está dentro de cada um de nós. É o pensamento do todo, o pensamento da centelha divina. E o outro pensamento tinha que ser dele. É o pensamento do ego. Então, não bastasse só os pensamentos de Deus sobre as nossas vidas, existem os pensamentos do ego, que, na verdade, são os pensamentos que mais sobressaem na nossa mente, na nossa vida, são os pensamentos do ego. Os pensamentos do ego sempre, como distinguir, né? Como saber? Os pensamentos estão vindo na sua mente, são pensamentos, é uma intuição, pensamentos divinos, pensamentos da centelha, pensamentos do átomo Deus, ou pensamento do ego, egóico. Se for um pensamento que leva você à competitividade, pensamentos egoístas, pensamentos que você vai se prejudicar ou prejudicar o outro, pensamento de muito esforço, pensamento de muito que gera em você muito desgaste de energia, é um pensamento do ego. É um pensamento sempre levado à competitividade. O pensamento do todo, ele nos traz paz. Se for um pensamento que traga paz para você, você vai conseguir entender que aquele pensamento é o pensamento de Deus para você. É o pensamento do átomo Deus que está pulsando em você. Então, como criar uma vida sem caos, uma vida próspera, sem essa questão de pressão, de competitividade?
É você colocar os seus desejos, como diz, né? Quando você coloca os seus desejos, você traça os seus desejos e você descansa, você prosperará com aqueles pensamentos. Mas quando for um pensamento que vai te trazer desconforto, esses pensamentos eles vão trazer caos para a sua vida. Então, como ter pensamentos de forma consciente e prudente? Mantendo uma mente meditativa, uma mente contemplativa, uma mente de Buda. É isso que significa soltar. Se eu desejo um carro, eu crio, eu cocrio e solto. A minha vida flui se eu tiver e se eu não tiver. Eu vou continuar seguindo a minha vida. A sua vida ela não deve parar por conta dos seus desejos. A sua vida ela tem que continuar fluindo, independente de você ter um desejo ardente ou não. É você criar, é você sentir e você soltar. Soltar nada mais é do que ter uma mente meditativa, a mente de Buda. Os nossos pensamentos, o mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo com muita informação. A todo momento, o ser humano, ele está absorvendo informações. Seja ele esteja onde ele estiver, ele está absorvendo informações o tempo todo. São nas redes sociais, é na televisão, é no meio das pessoas. Onde o ser humano for, ele tem informações para serem absorvidas. Então, o que distingue, vamos dizer assim, uma pessoa louca de uma pessoa sã é justamente a desorganização de uma mente cheia de pensamentos. É a desorganização dos pensamentos que leva a pessoa à loucura. São tantos pensamentos, tantas informações chegando na mente dela o tempo todo, porque se você não se atentar a isso, nem dormir você não consegue de tantos pensamentos, a sua mente trabalhando o tempo todo. Então, todas as vezes, a cada momento que a sua mente ela fica trabalhando ali, pensando o tempo todo ela está criando. E esses pensamentos desorganizados vai gerar para você o quê? Uma vida de caos. Então, essa é a importância de manter uma mente meditativa. É uma mente que não vai gerar caos na sua vida. Uma mente o tempo todo com pensamentos, principalmente informações que você não consegue organizar essas informações na sua mente, a sua vida ela vai se tornar um caos. Então, o que causa o caos na nossa vida? Os pensamentos. É o pensamento de você, aquela preocupação o tempo todo que não deixa você ter paz. É aqueles pensamentos o tempo todo que faz você sentir ansiedade. Ou são pensamentos o tempo todo que faz você ficar deprimido. É a nossa mente, são os pensamentos que faz a gente ter caos
Os pensamentos causam os caos na nossa vida. Então, co-criar um mundo que não tenha caos é você se manter através de pensamentos de paz e se manter depois que você imaginou o seu desejo, depois que você co-criou aquilo que você tanto deseja, você vai para a mente contemplativa, para a mente meditativa, a mente do agora, sem passado e sem futuro, e deixar o fluir acontecer. O que foi que fez, um exemplo bem rápido para o vídeo não ficar tão extenso? Quando o Buda ele começou a fazer os questionamentos da vida, o que era a vida, o que era o universo, o que era o mundo, o que era, ele saiu em busca de saber como funcionava o universo, de onde, né, o que nós somos. E Buda, ele foi, né, em busca dessa verdade de quem ele era, como funciona o universo, o que é Deus, e vários questionamentos que vinham na mente de Buda. E Buda rodou. Imagina o caos na mente de Buda. Imagina o caos. Ele deve ter pirado com tantos pensamentos na mente dele, de questionamento. E quando o Buda senta embaixo de uma árvore, se sentindo derrotado, não consigo, eu desisto. Buda solta, se mantém vazio. Chegou a iluminação. O que impediu Buda? Qual foi o empecilho que Buda teve até o momento da sua iluminação? Seus pensamentos. Os pensamentos de Buda não deixaram ele chegar à iluminação. Quando ele solta, quando ele para, quando ele esvazia a mente, ele chega à iluminação. Então, através dessa mente contemplativa, desse estado de Buda, você deixa o átomo Deus trabalhar em favor da sua vida, trazer até você os seus desejos, porque enquanto você tiver, é aquela coisa. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Você vai num parque de diversões e você tem muita vontade de andar numa roda gigante. Roda gigante, ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Se aquela roda gigante não parar, você não tem como embarcar nela. Você não tem como sentar naquela cadeirinha e contemplar e fazer a diversão que você está querendo. Se você entrar na roda gigante com ela em movimento, você pode se machucar. Você pode não, você vai se machucar. Então Deus, ele precisa de um espaço. Quando diz que o todo é o vazio, ele precisa do vazio.
para adentrar e fazer acontecer os seus desejos. Com uma mente bagunçada, desorganizada, com a mente em caos, Deus, ele manda a mensagem, você não vai entender, porque o caos vai se mistura com o caos e você não sabe o que é nada. Você não sabe o que é uma brilhante ideia, você não sabe o que é uma oportunidade que está chegando até você, você não consegue distinguir as coisas. Por quê? Porque os pensamentos desorganizados, o tempo todo, ocupando a sua mente, não dá espaço para que o insight, a sua intuição venha lhe trazer a mensagem e você alcançar aquilo que você tanto deseja. Então, gratidão por você ter ficado até o final deste vídeo. Busque ter uma mente contemplativa, uma mente meditativa, a mente de Buda, para que você alcance os seus desejos. Cada assunto que eu abordo aqui, ele é muito profundo, mas para o vídeo não ficar tão extenso, eu podia aprofundar muito nessa psicografia, porque foram muitas mensagens que o todo me trouxe, mas para o vídeo não ficar tão extenso, eu dou um esboço e para que você consiga captar a mensagem e quem sabe essa mensagem seja a mensagem que você tanto precisa para co-criar uma vida abundante e próspera que você tanto deseja. Então, gratidão, beijo a todos e até a nossa próxima psicografia de Deus. Bye!